Isaías 39. Naquele tempo, Merodach-Baladã, o filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ele tinha ouvido que ele havia estado enfermo e estava recuperado. E Ezequias ficou feliz por causa deles. E mostrou-lhes a casa de suas coisas preciosas, a prata e o ouro e as especiarias, e o unguento precioso, e toda a casa de suas armas, e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em sua casa, nem em todos os seus domínios que Ezequias não houvesse mostrado a eles. Então veio Isaías, o profeta, ao rei Ezequias e disse-lhe: O que disseram estes homens? E de que lugar vieram eles a ti? E Ezequias disse: Eles vêm de um país distante até a mim, da Babilônia. Então disse ele: O que eles têm visto em tua casa? E Ezequias respondeu: Tudo o que está na minha casa têm eles visto. Não há nada dentre meus tesouros que eu não tenha mostrado a eles. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que os dias vêm, tais que tudo o que está dentro da tua casa e o que os teus pais têm armazenado em depósito até o presente dia será carregado para a Babilônia, nada será deixado, diz o Senhor. E de teus filhos que de ti descenderem, os quais tu gerarás, eles o tomarão, e eles serão eunucos dentro do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor, a qual tu tens falado. Disse ele além disso, porque haverá paz e verdade em meus dias. Isaías 40. Consolai o meu povo, diz vosso Senhor. Falai agradavelmente a Jerusalém e gritai-lhe que sua contenda ha terminado de forma favorável, que a iniquidade dela está perdoada, porque ela tem recebido da mão do Senhor o dobro por todos os seus pecados. A voz daquele que clama no deserto: Preparai vós o caminho do Senhor, fazei reta no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, e todo monte e colina será rebaixada, e o torto será feito reto, e os lugares ásperos planos, e a glória do Senhor será revelada, e toda a carne a verá juntamente, porque a boca do Senhor tem falado isto. A voz disse: Clama. E ele disse: O que eu devo clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua formosura é como a flor do campo. A erva seca, a flor murcha, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo é erva, a erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Ó Sião, que traz boas novas, sobe tu em direção ao alto monte. Ó Jerusalém, que traz boas novas, ergue tua voz com força, ergue-a, não estejas atemorizada. Dize para as cidades de Judá: Eis vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com forte mão, e seu braço governará por ele. Eis que seu galardão está com ele, e sua obra o procede. Ele alimentará seu rebanho como um pastor. Ele ajuntará os cordeiros com seu braço, e os carregará em seu colo, e conduzirá gentilmente aqueles que estão com cria. Quem tem medido as águas na concha de sua mão, e repartido o céu em porções com a palma da mão, e incluído o pó da terra em uma medida. Quem tem medido as águas na concha de sua mão, e repartido o céu em porções com a palma da mão, e incluído o pó da terra em uma medida, e pesado os montes e as colinas em balanças. Quem tem dirigido o Espírito do Senhor, ou, sendo seu conselheiro, o tem ensinado? Com quem tomou ele conselho, e quem o instruiu e o ensinou na vereda de juízo, e o ensinou conhecimento, e mostrou a ele o caminho do entendimento. Eis que as nações são como uma gota de um balde, e são geradas como o pó fino da balança. Eis que ele ergue as ilhas
como uma coisa muito pequena, e o Líbano não é suficiente para queimar, nem os animais daquele lugar suficientes para uma oferta queimada. Todas as nações perante ele são como nada, e para ele elas são consideradas menos do que nada e vaidade. A quem então vós ireis comparar Deus? A que semelhança ireis compará-lo? O trabalhador funde uma imagem esculpida e o ourives a reveste com ouro e molda cadeias de prata. Aquele que é tão empobrecido que não tem oblação, escolhe uma árvore que não irá apodrecer. Ele busca para si um trabalhador com destreza para preparar uma imagem esculpida que não terá movimento. Não tendes vós conhecido? Não tendes vós ouvido? Não vos tem sido contado desde o início? Não tendes vós compreendido desde as fundações da terra? Ele é o que se assenta sobre o círculo da terra, e os habitantes desta são como locustas, que distende os céus como uma cortina e os estende como uma tenda para habitar nela, que reduz os príncipes a nada. Ele torna os juízes da terra como sem valor. Sim, eles não serão plantados. Sim, eles não serão semeados. Sim, seu tronco não se enraizará na terra, e ele também soprará sobre eles, e eles murcharão. E o furacão os removerá como restolho, diz o santo. A quem então vós me comparareis, ou será igual a mim? Erguei vossos olhos para o alto e observai quem criou estas coisas, que faz surgir seu exército pelo número. Ele as chama todas pelos nomes, pela grandeza de seu poder, porque ele é forte em poder. Nenhuma deixa de apresentar-se. Porque tu dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está escondido do Senhor e meu juízo está omitido do meu Deus. Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado? Não há quem perscrute seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias, eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. Isaías 41. Mantenham silêncio diante de mim, ó ilhas, e deixem os povos renovarem sua força. Deixem se aproximarem, então deixem que eles falem. Deixem-nos aproximar juntamente para julgamento. Quem suscitou o justo homem proveniente do leste, chamou-o a andar nos seus passos. Deu as nações perante ele e fê-lo governar sobre reis. Ele os deu como pó para sua espada e como restolho impelido para seu arco. Ele os perseguiu e passou em segurança pelo caminho que ele não tinha percorrido com seus pés. Quem tem forjado e feito isto, chamando as gerações desde o início? Eu, o Senhor, o primeiro e com o último. Eu sou ele. As ilhas viram isto e temeram. Os confins da terra tiveram medo, aproximaram-se e vieram. Eles ajudaram cada um ao seu vizinho, e cada um disse a seu irmão, seja valente. Então o carpinteiro encorajou o ourives, e o que uniformiza com o martelo ao que golpeou a bigorna, dizendo, isto está pronto para a solda. E ele a fixou com pregos, de forma que não se mova. Porém tu, Israel, és meu servo, Jacó a quem eu tenho escolhido, a semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem eu tenho tomado desde os confins da terra, e te chamado dentre os principais homens daquele lugar. E disse a ti, tu és meu servo, eu tenho te escolhido e não te rejeitarei. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei.
Sim, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. Eis que todos eles que estavam enfurecidos contra ti serão envergonhados e confundidos. Eles serão como nada, e aqueles que lutam contra ti perecerão. Tu os buscarás e não os encontrarás. Aqueles que lutaram contigo, aqueles que guerreiam contra ti serão como nada, e como coisa nenhuma, porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei tua mão direita, dizendo-te: não temas, eu te ajudarei. Não temas, tu, verme Jacó, e vós, homens de Israel, eu te ajudarei, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que eu farei de ti um novo e afiado instrumento de debulha, tendo dentes, tu debulharás os montes e os rebaixarás. E tornarás as colinas como palha dos cereais, e tu os joeirarás, e o vento os arrebatará, e o furacão os espalhará, e tu regozijar-te-ás no Senhor, e gloriarás no Santo de Israel. Quando o pobre e necessitado buscar água, e não houver nenhuma, e a sua língua falhar por sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Eu abrirei rios nos lugares altos e fontes no meio dos vales. Eu tornarei o deserto um reservatório de água e a terra seca fontes de água. Eu plantarei no deserto o cedro, a árvore de acácia e a murta e a oliveira. Eu disporei juntamente no deserto o cipreste e o pinheiro e o bucho, para que eles possam ver e saibam e ponderem a respeito e entendam juntamente que a mão do Senhor tem feito isto e o Santo de Israel o tem criado. Apresentai vossa causa, diz o Senhor, produzi vossas fortes razões, diz o rei de Jacó. Deixem-nos produzi-las e mostrem-nos o que irá acontecer. Deixem mostrar as coisas anteriores o que elas são, que nós possamos ponderar a respeito delas e possamos saber o ponto final delas. Ou declarem-nos coisas que virão. Mostrai as coisas que virão, a fim de que possamos saber que vós sois deuses. Sim, façam bem ou façam mal, para que nós possamos estar atônitos e observemos este feito juntamente. Eis que vós nada sois, e vosso trabalho nulo. Uma abominação é aquele que vos escolhe. Eu tenho suscitado um proveniente do norte, e ele virá. Desde o nascer do sol ele invocará meu nome, e ele esmagará príncipes como alguém sobre o pilão, e como o oleiro pisa o barro. Quem tem declarado desde o início, para que possamos saber? E antigamente, para que nós possamos dizer, ele é justo? Sim, não há ninguém que mostre. Sim, não há ninguém que declare. Sim, não há ninguém que ouça nossas palavras. O primeiro dirá para Sião: observai essas coisas. Eu darei para Jerusalém um que traz boas novas, porque eu observei, e não havia nenhum homem exatamente entre eles. E não havia nenhum conselheiro que, quando perguntei por eles, pudesse responder uma palavra. Eis que eles são todos vaidade, suas obras são nada. Suas imagens fundidas são vento e confusão. Isaías 42. Eis aqui meu servo, a quem eu sustenho, meu eleito, em quem minha alma se deleita. Eu tenho posto meu espírito sobre ele. Ele irá produzir justiça para os gentios. Ele não clamará, nem erguerá, nem fará sua voz ser ouvida na rua. Uma cana esmagada ele não quebrará, e o pavio que fumega ele não apagará. Ele produzirá justiça conforme a verdade. Ele não falhará, nem será desencorajado, até que ele tenha colocado justiça na terra, e as ilhas aguardarão sua lei. Portanto, diz Deus, o Senhor, ele que criou os céus e os estendeu, ele que alargou a terra e o que dela procede, ele que dá fôlego ao povo sobre a terra e espírito para aqueles que caminham nela. Eu, o Senhor, tenho te chamado em justiça e irei segurar tua mão, e a ti manterei e te darei por um pacto
por um pacto do povo, para uma luz dos gentios, para abrir os olhos cegos, para tirar os prisioneiros da prisão, e aqueles que se assentam na escuridão para fora do cárcere. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e minha glória eu não darei a outro, nem meu louvor às imagens esculpidas. Eis que as coisas primeiras já se realizaram, e as novas coisas eu declaro. Antes que elas surjam, eu vos falo sobre elas. Cantai ao Senhor uma nova canção, e seu louvor desde a extremidade da terra. Vós que desceis ao mar, e todos que estão nele, as ilhas e os habitantes delas. Deixem o deserto e as cidades deste lugar erguerem suas vozes. As aldeias nas quais Quedar habita. Deixem os habitantes da rocha cantar, deixe-os gritar desde o cume dos montes, deixe-os dar glória ao Senhor e declarar seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como um poderoso homem, ele provocará inveja como um homem de guerra. Ele bradará, sim, rugirá, ele prevalecerá contra seus inimigos. Eu tenho há muito tempo mantido minha paz. Eu tenho estado em silêncio e me contido. Agora gritarei como uma mulher com dores de parto. Eu irei destruir e devorar de uma vez. Eu tornarei desertos montes e colinas, e secarei todas as suas pastagens. Eu tornarei os rios em ilhas, e eu secarei os reservatórios. E eu trarei o cego por um caminho que eles não conheciam. Eu os guiarei em veredas que eles não têm conhecido. Eu tornarei escuridão em luz perante eles, e coisas tortuosas retas. Estas coisas farei eu a eles, e não os abandonarei. Eles retrocederão, eles serão grandemente envergonhados. Aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem às imagens fundidas, vós sois nossos deuses. Ouvi, vós surdos, e olhai, vós cegos, para que possais ver. Quem é cego exceto meu servo, ou surdo como meu mensageiro que eu envio? Quem é cego como ele, que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Vendo muitas coisas, porém tu não observas, abrindo os ouvidos, porém ele não ouve. O Senhor está bastante satisfeito por seu amor à justiça. Ele engrandecerá a lei e a fará ser honrada. Porém, este é um povo despojado e saqueado. Eles estão todos eles capturados em covas, e eles estão escondidos em cárceres. Eles são por presa e ninguém liberta, por um despojo e ninguém diz, trazei de volta. Quem dentre vós dará ouvido a isto? Quem escutará e ouvirá no tempo vindouro? Quem deu Jacó por um despojo e Israel dos ladrões? Não foi o Senhor aquele contra quem nós temos pecado? Porque eles não caminhariam em seus caminhos, nem seriam obedientes à sua lei. Portanto, ele tem derramado sobre ele a fúria de sua ira e a força da batalha. E isto o tem incendiado em todas as direções ao seu redor, ainda que ele não saiba. E isto o queimou. Contudo, ele não coloca isto ao coração. Isaías 43. Porém agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo, e através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama acenderá sobre ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Visto que tu foste precioso aos meus olhos, tu tens sido honrado, e eu tenho te amado. Portanto, darei homens por ti, e povos pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Eu trarei a tua semente do leste, e ajuntar-te-ei do oeste. Eu direi ao norte, entregue, e ao sul, não retenhas. Traze meus filhos de um lugar remoto, e minhas filhas dos confins da terra. Todo o que é chamado pelo meu nome, eu criei para minha glória. Eu o formei, sim, eu o fiz.
Traga o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Que todas as nações sejam reunidas e que os povos sejam congregados. Quem dentre eles pode declarar isto e nos mostrar coisas do passado? Que apresentem suas testemunhas para que possam ser justificados, ou que ouçam e digam: isto é verdade. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. E meu servo, a quem eu escolhi, para que possais saber e acreditar em mim, e entender que eu sou ele. Antes de mim não houve nenhum Deus formado, nem haverá depois de mim. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu declarei e eu salvei, e eu mostrei quando não havia nenhum Deus estranho entre vós. Portanto, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Sim, antes que houvesse dia, eu sou Ele, e não há ninguém que possa livrar da minha mão. Eu irei operar, e quem o impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vós eu enviei a Babilônia e derrubei todos os seus nobres e os caldeus, cujo grito está dentro dos navios. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Portanto, assim diz o Senhor, o qual faz um caminho no mar e uma vereda nas poderosas águas, o qual faz sair a carruagem de guerra e o cavalo, o exército e o poder. Eles se deitarão juntamente e não se levantarão. Eles estão extintos, estão apagados como o navio. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Vós não sabeis? Eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. O animal do campo me honrará, os chacais e as corujas, porque eu dei águas do ermo e rios no deserto para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Este povo eu formei para mim mesmo, eles proclamarão meu louvor. Porém, tu não tens me invocado, ó Jacó, mas tu estás cansado de mim, ó Israel. Tu não me trouxeste o gado miúdo de tuas ofertas queimadas, nem me honraste com os teus sacrifícios. Eu não te servi com uma oferta, nem te cansei com incenso. Tu não compraste para mim cálamo aromático com dinheiro, nem me encheste com a gordura de teus sacrifícios, porém me fizeste servir com teus pecados. Tu me cansaste com tuas iniquidades. Eu sou o que apago completamente tuas transgressões por amor de mim mesmo, e não me lembrarei dos teus pecados. Coloca-me na tua memória, deixa que debatamos em juízo juntamente. Declara para que tu possas ser justificado. Teu primeiro pai pecou, e teus mestres têm transgredido contra mim, porquanto eu tenho profanado os príncipes do santuário, e tenho dado Jacó para a maldição, e Israel para a desonra. Isaías 44. Contudo, agora escuta, ó Jacó, meu servo, e Israel, a quem eu tenho escolhido. Assim diz o Senhor que te fez e te formou desde o útero, o qual te ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo, e tu, Jesurum, a quem eu tenho escolhido. Porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento, e enchentes sobre o chão seco. Eu derramarei copiosamente meu espírito sobre a tua semente, e minha bênção será a tua descendência. E eles brotarão como entre a erva, como salgueiros próximos a cursos de água. Um dirá, eu sou do Senhor, e outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, e outro assinará com sua mão pelo Senhor, e dará a si mesmo como sobrenome o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem como eu chamará e declarará isto e disporá isto em ordem para mim, uma vez que estabeleci os povos antigos. E as coisas que estão vindo e virão, deixe-os mostrá-las. Não temais vós, nem estejais com medo. Não tenho eu te anunciado desde aquele tempo e o tenho declarado?
Vós sois minhas testemunhas. Existe um Deus além de mim? Verdadeiramente não há nenhum Deus, e eu não conheço nenhum. Aqueles que fazem uma imagem esculpida são todos eles sem valor, e suas coisas deleitáveis não os beneficiarão. E eles são suas próprias testemunhas. Eles não veem, nem conhecem, para que eles possam ser envergonhados. Quem tem formado um Deus ou fundido uma imagem esculpida que seja proveitosa para alguma utilidade? Eis que todos os seus seguidores serão envergonhados. E os artesãos, eles são filhos de homens. Deixe-os entrarem, deixe-os estarem reunidos, deixe-os levantar. Contudo, eles temerão e serão envergonhados juntamente. O ferreiro com o tenaz tanto trabalho nas brasas, quanto o modela com martelos, e o trabalha com a força dos seus braços. Verdadeiramente, ele está faminto e sua força desvanece. Ele não bebe água e está desfalecido. O carpinteiro estende sua régua, ele delimita a madeira com uma linha. Ele adapta sua forma com plainas, e ele a delimita com o compasso e a faz imitando a figura de um homem, conforme a beleza de um homem, para que possa colocá-lo na casa. Para ele se corta os cedros, e toma o cipreste e o carvalho, os quais ele deixou robustecer para si mesmo dentre as árvores da floresta. Ele planta um pinheiro e a chuva o nutre. Então servirá para um homem queimar, pois o pegará para aquecer-se. Sim, ele o queimará e assará pão. Sim, ele fará um Deus e o adorará. Ele faz disso uma imagem esculpida e se prostra diante dela. Ele queima uma parte no fogo, com outra parte ele come carne e assa carne e fica satisfeito. Sim, ele se esquece e diz: Ah, estou aquecido e tenho visto o fogo. E do resíduo ele faz um Deus, sua imagem esculpida. Ele se prostra perante ela e a adora, e ora a ela e diz: Livra-me, pois tu és meu Deus. Eles não têm conhecido nem entendido, porque ele tem fechado os olhos deles para que não possam ver, e seus corações para que não possam entender. E ninguém considera dentro de seu coração, nem há conhecimento, nem entendimento para dizer: Eu tenho queimado parte disso no fogo. Sim, também tenho assado pão sobre as brasas daquilo, e tenho assado carne e a comido. E farei eu do resíduo de uma árvore uma abominação, prostrar-me-ei perante o tronco de uma árvore. Ele alimenta-se de cinzas, um coração enganado o tem desviado, para que não possa livrar sua alma nem dizer: Não há uma mentira em minha mão direita. Lembre-se destes, ó Jacó e Israel, porque tu és meu servo, eu tenho te formado, tu és meu servo, ó Israel, tu não serás esquecido por mim, eu tenho apagado como uma nuvem espessa tuas transgressões e como uma nuvem teus pecados. Retorna para mim, porque eu tenho te redimido. Cantai, ó vós, céus, porque o Senhor tem feito isto. Gritai, vós, partes baixas da terra, e rompei em canto, vós, montes, ó floresta, e cada árvore dela, porque o Senhor tem redimido Jacó e glorificado a si mesmo em Israel. Assim diz o Senhor teu Redentor, e aquele que te formou desde o útero. Eu sou o Senhor, que faz todas as coisas, que estende o céu sozinho, que sozinho posiciona a terra, que frustra os presságios dos mentirosos e torna adivinhadores loucos, que faz homens sábios retrocederem e torna seu conhecimento tolo, que confirma a palavra do seu servo e efetua o conselho dos mensageiros dele, que diz a Jerusalém: Tu serás habitada, e para as cidades de Judá: Vós sereis edificadas, e eu erguerei os lugares em ruína dali, que diz ao oceano: Seque, e eu secarei teus rios. Que diz de Ciro: Ele é meu pastor, e realizará toda a minha vontade, dizendo a Jerusalém: Tu serás edificada,
e para o templo teu alicerce será posto. Isaías 45. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tenho sustentado para subjugar nações perante ele, e eu afrouxarei os lombos de reis, para abrir perante ele os portões duplos. E os portões não estarão fechados. Eu irei antes de ti e farei os lugares tortuosos retos. Eu quebrarei em pedaços os portões de bronze e cortarei em partes as barras de ferro. E te darei os tesouros da escuridão e as riquezas escondidas dos lugares secretos, para que tu possas saber que eu, o Senhor, o qual te chama pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu tenho te chamado pelo teu nome, eu tenho te dado um sobrenome, embora tu não me tenhas conhecido. Eu sou o Senhor e não há ninguém mais. Eu sou o Senhor e não há ninguém mais. Não há outro Deus fora de mim. Eu te cinjo, embora tu não me tenhas conhecido, para que eles possam saber desde o nascer do sol e desde o oeste que não há outro fora de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Desceis vós, céus, desde cima, e que os céus derramem justiça, que se abra a terra e que ela produza salvação, e que a justiça surja juntamente. Eu, o Senhor, criei isto. Ai daquele que contende com o seu Criador. Deixe o caco contender com os cacos da terra. Dirá o barro para aquele que o modela: o que fazes tu, ou tua obra? Ele não tem mãos? Ai sobre aquele que diz para seu pai: o que tu geras como pai? Ou para a mulher: o que tens tu dado à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, e Criador dele. Perguntai-me de coisas que virão concernentes a meus filhos e concernente ao trabalho de minhas mãos. Demandai vós a mim. Eu tenho feito a terra e criado o homem sobre ela. Eu, precisamente, minhas mãos tenho estendido os céus e todo o seu exército e tenho comandado. Eu o tenho elevado em justiça e eu dirigirei todos os caminhos dele. Ele edificará a minha cidade e deixará ir meus cativos. Não por preço, por recompensa, nem por recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio da Etiópia e dos sabeus, homens de estatura, chegarão a ti e eles serão teus. E eles te seguirão, em correntes eles chegarão. E eles se prostrarão ante a ti. Eles farão súplica a ti, dizendo: certamente Deus está em ti. E não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és um Deus. Que escondes a ti mesmo, ó Deus de Israel, o Salvador. Eles serão envergonhados e também confundidos, todos eles. Eles irão para a confusão juntamente os que são fabricantes de ídolos. Israel, porém, será salvo no Senhor, com uma eterna salvação. Vós não sereis envergonhados nem confundidos por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, Deus, Ele mesmo, que formou a terra e a fez. Ele a tem estabelecido, Ele não a criou em vão. Ele a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu não tenho falado em segredo, em um lugar escuro da terra. Eu não disse à semente de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo justiça. Eu declaro coisas que são corretas. Congregai-vos e vinde. Aproximai-vos juntamente. Vós, sobreviventes das nações, eles nada sabem. Os que erigem suas imagens de madeira esculpida e oram a um Deus que não pode salvar. Contai vós e trazei-os para perto. Sim, permiti que eles tomem conselho juntamente. Quem tem declarado isto desde tempo antigo? Quem tem contado isto desde aquele tempo? Não tem sido eu, o Senhor?
e fora de mim não há nenhum outro Deus. Um Deus justo e um Salvador, não há nenhum além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu tenho jurado por mim mesmo, e palavra é saída da minha boca em justiça e não será revogada, tal que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua prestará juramento. Certamente alguém dirá: no Senhor eu tenho justiça e força. Sim, para ele os homens virão, e todos os que estão enfurecidos contra ele serão envergonhados. No Senhor toda a semente de Israel será justificada e se gloriará. Isaías 46. Bel prostra-se, Nebo se curva, seus ídolos estavam sobre animais de carga e sobre o gado. Suas carruagens estavam excessivamente carregadas. Eles são um fardo para o cansado animal de carga. Eles se curvam eles prostraram-se juntamente. Eles não podem transportar a carga, porém eles mesmos vão em cativeiro. Escute-me, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, os quais são carregados por mim desde o ventre, que são levados desde o útero e até a vossa velhice. Eu sou ele, e até os cabelos grisalhos eu vos carregarei. Eu tenho feito, e eu irei levar, eu carregarei e vos livrarei. A quem vós me assemelhareis e fareis igual a mim, e me comparareis para que nós possamos ser semelhantes. Eles retiram ouro da bolsa, e pesam prata na balança, e contratam um ourives, e ele faz disto um Deus. Eles se prostram, sim, eles adoram. Eles o sostêm sobre o ombro. Eles o levam e o dispõem em seu lugar, e ele permanece. Desde seu lugar, ele não se ausentará. Sim, alguém clamará a ele. Contudo, ele não pode responder nem salvá-lo de seu problema. Lembrai isto e refleti, homens. Trazei isto novamente à mente, ó vós transgressores. Lembrai das coisas passadas da antiguidade. Porque eu sou Deus e não há ninguém mais. Eu sou Deus e não há outro como eu, declarando o fim desde o princípio. E desde tempos antigos as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo: meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Chamando um pássaro faminto desde o leste, o Deus que realiza meu propósito. Proveniente de uma nação distante, sim, eu tenho falado isto. E eu também farei isto acontecer. Eu tenho proposto isto, eu também farei isto. Escutai-me, vós valentes que estáis longe da justiça. Eu trago para perto minha justiça. Ela não estará distante e minha salvação não tardará. Eu colocarei salvação em Sião, por Israel, minha glória. Isaías 47. Desce e senta-te no pó, ó Virgem filha da Babilônia. Senta-te no chão. Não há mais trono, ó filha dos caldeus, porque tu não serás mais chamada terna e delicada. Pega as pedras de moinho e moe farinha. Tira o que cobre tuas tranças e descobre a perna. Descobre a coxa, atravessa os rios. Tua nudez será descoberta, sim, tua vergonha será vista. Eu tomarei vingança e não me oporei a ti, como um homem. Com relação ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel. Senta-te em silêncio e adentra tu na escuridão, ó filha dos caldeus, porque tu não serás mais chamada a Senhora dos Reinos. Eu estive furioso com meu povo, eu tenho profanado minha herança e os dado em tua mão. Tu não mostraste misericórdia para com eles, porque o ancião tu tens colocado muito pesadamente teu jugo. E tu disseste: serei uma dama para sempre. Portanto, assim tu não dispuseste essas coisas ao teu coração, nem consideraste o ponto final delas. Portanto, ouve agora isto, tu que és dada a prazeres, que habitas descuidadamente. Tu que dizes em teu coração: eu sou e ninguém mais do que eu. Eu não sentarei como uma viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Porém, estas duas coisas virão a ti em um momento, em um dia, a perda de filhos e a viuvez.
Elas virão sobre ti em sua plenitude, por causa da multidão de tuas feitiçarias e por causa da grande abundância de teus encantamentos. Porque tu tens confiado em tua perversidade, tu tens dito, ninguém me vê, tua sabedoria e teu conhecimento têm te pervertido, e tu tens dito em teu coração, eu sou e ninguém mais do que eu. Portanto, o mal virá sobre ti. Tu não saberás de onde ele se levanta. A desgraça te atacará de repente, ferozmente. Tu não serás capaz de a repelir. E desolação virá sobre ti, e de repente, a qual tu não saberás. Levanta agora com teus encantamentos e com a multidão de tuas feitiçarias, em que tu tens trabalhado desde tua juventude. Se então tu fores capaz de te beneficiar, se então tu fores, poderás prevalecer. Tu estás cansado na multidão de teus conselhos. Deixa agora os astrólogos, os observadores de estrelas, os prognosticadores mensais ficarem de pé e te salvarem destas coisas que virão sobre ti. Eis que eles serão como restolho. O fogo os queimará. Eles não livrarão a si mesmos do poder da chama. Não há de existir uma brasa para nela se aquecer, nem fogo para se assentar diante dele. Deste modo, eles estarão diante de ti com aqueles com quem tu tens trabalhado. Teus comerciantes desde a tua juventude, eles vaguearão cada um para o seu lado. Ninguém te salvará. Isaías 48. Ouvi vós isto, ó casa de Jacó, que sois chamados pelo nome de Israel, e emergis das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, porém não em verdade, nem em justiça, porque eles chamam a si mesmos de cidade santa e se fazem firmes no Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é seu nome. Eu tenho declarado as coisas anteriores desde o início, e elas foram proferidas pela minha boca, e eu as mostrarei. Eu atuei de repente, e elas aconteceram, porque eu sabia que tu és obstinado, e teu pescoço é um tendão de ferro, e tua fronte bronze. Eu tenho declarado exatamente desde o início isto a ti. Antes que isto ocorresse, eu te mostrei, para prevenir qualquer possibilidade de que tu fosses dizer, meu ídolo tem feito isto. E minha imagem esculpida e minha imagem fundida têm ordenado estes fatos. Tu tens ouvido e visto tudo isto, e não ireis vós declará-lo? Eu tenho te mostrado novas coisas deste tempo, coisas ocultas, e tu não as conheceste. Elas são criadas agora e não desde o princípio, antes do dia em que tu não ouviste a respeito delas, para prevenir qualquer possibilidade de que tu pudesses dizer, eis que eu as conhecia. Sim, tu não ouviste. Sim, tu não conheceste. Sim, desde aquele tempo em que teu ouvido não estava aberto. Portanto, eu sabia que tu te comportarias muito traiçoeiramente e foste chamado um transgressor desde o útero. Por amor do meu nome, eu adiarei minha ira, e por meu louvor eu me conterei por ti, para que não te extermine. Eis que eu tenho te refinado, mas não como a prata, eu tenho te provado dentro da fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo eu farei isto. Pois como meu nome deveria ser profanado, e eu não darei minha glória a outro. Escuta-me, ó Jacó e Israel, meu chamado. Eu sou ele, eu sou o primeiro, também sou o último. Minha mão também tem colocado o alicerce da terra, e minha mão direita tem medido os céus. Quando eu os chamo, eles se levantam juntamente. Todos vós congregai-vos e ouvi. Quem dentre eles tem declarado estas coisas? O Senhor o tem amado. Ele executará seu desejo sobre Babilônia, e seu braço será sobre os caldeus. Eu tenho falado, sim, eu tenho chamado. Eu o tenho chamado. Eu o tenho trazido, e ele fará seu caminho próspero.
Aproximai-vos de mim, ouvi vós isto. Eu tenho falado em oculto desde o princípio, desde o tempo em que isto era. Lá estou eu. E agora o Senhor Deus, seu Espírito me tem enviado. Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina que te ensina o que é proveitoso, que te conduz pelo caminho em que deves andar. Oh, se tu tivesses escutado os meus mandamentos, então tua paz teria sido como um rio, e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência também teria sido como a areia e os frutos de teu ventre. Como o seu cascalho, o nome dele não teria sido cortado nem destruído diante de mim. Saí vós de Babilônia, fugi vós desde os caldeus, com uma voz de canto declarai vós. Dizei isto, pronunciai isto para os confins da terra. Dizei vós, o Senhor tem redimido a seu servo Jacó, e eles não ficaram sedentos quando ele os conduziu até os desertos. Ele fez as águas fluírem para fora da rocha para eles. Ele também fendeu a rocha e as águas jorraram. Não há paz, diz o Senhor, para o perverso. Amém.